Seção 4 dos juízes de primeiro grau. Artigo 98. A Lei de Organização Judiciária discriminará a competência territorial e material dos juízes de primeiro grau segundo um sistema de comarcas e varas que garanta eficiência na prestação jurisdicional. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre os requisitos para a criação, extinção e classificação de comarcas, estabelecendo critérios uniformes, levando em conta, inciso 1, a extensão territorial, inciso 2, o número de habitantes, inciso 3, o número de eleitores, inciso 4, a receita tributária, inciso 5, o movimento forense. Parágrafo 2º. Anualmente, o Tribunal de Justiça verificará a existência dos requisitos mínimos para a criação de novas comarcas ou varas e proporá as alterações que se fizerem necessárias. Artigo 99. As comarcas poderão ser constituídas de um ou mais municípios, designando-lhes o Tribunal de Justiça a respectiva sede. Artigo 100. Na região metropolitana, nas aglomerações urbanas e microrregiões, ainda que todos os municípios integrantes sejam dotados de serviços judiciários instalados, poderão ser criadas comarcas regionais, definindo-lhes o Tribunal de Justiça a sede respectiva. Artigo 101. Na sede de cada município que dispuser de serviços judiciários, haverá um ou mais tribunais do júri, com a organização e as atribuições estabelecidas em lei. Artigo 102. Os juizados especiais terão composição e competência definidos em lei. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre a forma de eleição e de investidura dos juízes leigos. Parágrafo 2º. A lei definirá os órgãos competentes para julgar os recursos, podendo atribuí-los à turma de juízes de primeiro grau. Parágrafo 3º. O Tribunal de Justiça expedirá resolução regulamentando a organização dos órgãos a que se refere este artigo. Artigo 103. A lei disporá sobre a criação de juizados de paz, para a celebração de casamentos e para o exercício de atribuições conciliatórias. Parágrafo 1º. Outras funções sem caráter jurisdicional poderão ser atribuídas ao juiz de paz. Parágrafo 2º. O juiz de paz e seu suplente serão escolhidos mediante eleição e o titular remunerado na forma da lei. Seção 5. Da Justiça Militar. Artigo 104. A Justiça Militar, organizada com observância dos preceitos da Constituição Federal, terá como órgãos de primeiro grau os Conselhos de Justiça e como órgão de segundo grau o Tribunal Militar do Estado. Parágrafo 2º. A escolha dos juízes militares será feita dentre coronéis da ativa, pertencentes ao quadro de oficiais da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo 4º. A estrutura dos órgãos da Justiça Militar, as atribuições de seus membros e a carreira de juiz auditor serão estabelecidas na Lei de Organização Judiciária, de iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 5º. Os juízes do Tribunal Militar do Estado terão vencimento, vantagens, direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos iguais aos desembargadores do Tribunal de Justiça. Artigo 105. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os servidores militares estaduais nos crimes militares definidos em lei. Artigo 106. Compete ao Tribunal Militar do Estado, além das matérias definidas nesta Constituição, julgar os recursos dos Conselhos de Justiça Militar e ainda, inciso 1, prover na forma da lei, por ato do Presidente, os cargos de juiz auditor e os dos servidores vinculados à Justiça Militar. Inciso 2. Decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças na forma da lei.
Inciso 3. Exercer outras atribuições definidas em lei. Capítulo 4. Das funções essenciais da Justiça. Seção 1 do Ministério Público. Artigo 107. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Artigo 108. O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado, dentre integrantes da carreira indicados em lista tríplice, mediante eleição para mandato de 2 anos, permitida uma recondução por igual período, na forma da lei complementar. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo previsto em lei, sem nomeação do Procurador-Geral de Justiça, será investido no cargo o integrante da lista tríplice mais votado. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa nos casos e na forma da lei complementar estadual. Parágrafo 3º. O Procurador-Geral de Justiça comparecerá anualmente à Assembleia Legislativa para relatar em sessão pública as atividades e necessidades do Ministério Público. Parágrafo 4º. A lei complementar a que se refere este artigo, de iniciativa facultada ao Procurador-Geral, estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público, observados, além de outros, os seguintes princípios. Inciso 1. Aproveitamento em cursos oficiais de preparação para o ingresso ou promoção na carreira. Inciso 2. Residência do membro do Ministério Público na comarca de sua classificação. Inciso 3. Progressão na carreira, de entrância a entrância, correspondentes aos graus da carreira do magistério estadual, por antiguidade e merecimento, alternadamente, sendo exigido em cada uma o interstício de 2 anos de efetivo exercício, salvo se não houver candidato com os requisitos necessários. Inciso 4. Ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada nas nomeações a ordem de classificação. Artigo 109. Ao Ministério Público é assegurada autonomia administrativa e funcional, cabendo-lhe na forma de sua lei complementar. Inciso 1. Praticar atos próprios de gestão. Inciso 2. Praticar atos e decidir sobre situação funcional do pessoal da carreira dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios. Inciso 3. Propor à Assembleia Legislativa a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Inciso 4. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção e demais formas de provimento derivado. Inciso 5. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das promotorias de justiça. Parágrafo único. O provimento, a aposentadoria e a concessão das vantagens inerentes aos cargos da carreira dos serviços auxiliares previstos em lei dar-se-ão por ato do Procurador-Geral. Artigo 110. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 111. Além das funções previstas na Constituição Federal e nas leis, incumbe ainda ao Ministério Público, nos termos de sua lei complementar, inciso 1, exercer a fiscalização dos estabelecimentos que abrigam idosos inválidos menores, incapazes e pessoas portadoras de deficiência, supervisionando-lhes a assistência. Inciso 2. Exercer o controle externo das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos prisionais. Inciso 3. Assistir
as famílias atingidas pelo crime e defender-lhes os interesses. Inciso 4. Exercer controle externo da atividade policial. Inciso 5. Receber petições, reclamações e representações de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis. Parágrafo único. No exercício de suas funções, o órgão do Ministério Público poderá, alínea A, instaurar procedimentos administrativos a fim de instruí-los, expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. A linha B. Requisitar a autoridade competente a instauração de sindicância, acompanhar esta e produzir provas. A linha C. Requisitar informações e documentos de entidades privadas para instruir procedimento e processo em que oficie.